Rômulo, boa noite. Obrigado por aceitar o convite para participar aqui desse bate-papo no mês de novembro, a campanha sobre a prevenção, principalmente do câncer de próstata. Agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente da Clínica Origem. E eu queria bater um papo com você, Rômulo. Primeiro, te apresentar, né, ao pessoal que vai estar vendo o nosso vídeo aqui. O Rômulo, ele é um urologista, é especialista na parte de uro-oncologia, trabalha com videolaparoscopia, cirurgia robótica e atualmente exerce também um cargo de gestão, né, gerente médico do Hospital Quinta Dor, que acredito que muita gente conheça, da Rede Dor, que é um hospital com volume enorme de tratamento de câncer e diversas especialidades. E não menos importante, a urologia talvez seja uma das especialidades que teu hospital tenha um volume gigantesco, né, Rômulo? Em relação ao tratamento do câncer de próstata. Sim, sem dúvida. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Novembro Azul, né? A gente sempre tem esse apelo para a gente falar um pouquinho de conscientização de câncer de próstata. Então, sem dúvida, assim, quando a gente fala em câncer de próstata, é natural. Acho que o Quinta é um hospital muito grande, com bastante estrutura. E o desdobramento natural, do ponto de vista oncológico, é que tenha muito câncer de próstata, porque é o câncer mais prevalente, né? No sexo masculino. Só perde para câncer de pele, não melanoma, né? Que é basocelular, espinocelular, que esse é extremamente frequente em lugar com muita incidência solar, como Rio de Janeiro, Brasil, tem muito câncer de pele. Mas, tirando esse, o mais comum de todos, no homem, claro, é o câncer de próstata. Né? Então, é natural que a gente, que é especialista, veja bastante. Assim, é o nosso dia a dia. A verdade é essa. É uma triste realidade, mas é o nosso dia a dia tratar câncer de próstata, ver câncer de próstata, conduzir câncer de próstata, essa história toda. Claro. E tem uma estatística, né? Todo ano a SBU, junto com o INCA, os outros órgãos competentes, eles acabam publicando uma estatística da previsão de novos cânceres no Brasil, de próstata, e eles têm um relato aí de que o estimado para o ano entre 2020 e 2022 são 65.840 casos novos de câncer de próstata, né? Corresponde a um risco aí de 69,9 casos novos a cada 100 mil homens, o que é um dado assim importantíssimo, né? E qual é o obstáculo, Rômulo, que você no dia a dia do consultório mais encontra em relação ao preconceito, ao diagnóstico do câncer de próstata? E também queria saber de você a rotina, né? Porque existe o mito do exame do toque, a partir de que idade, de fato, ele é recomendado a ser feito? Existe alguma orientação em relação ao screening, né, que é o rastreio do câncer antes da indicação, de fato, de realizar o exame do toque? Eu queria que falasse um pouquinho dessa sua rotina uro-oncológica, que eu tenho menos contato, como trabalho com a parte de medicina reprodutiva, mas que eu também acabo tendo alguns casos na Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo ainda, fazendo a parte de infertilidade masculina e urologia. Mas queria saber a tua visão em relação a isso. As indicações de toque, screening, como é que são as recomendações atuais, Romulo? Vamos lá. Está me ouvindo bem? Perfeito. Maravilha. Bom, como eu falei, assim, o fato de ser a doença mais prevalente é uma coisa que preocupa muito do ponto de vista de saúde pública, né? Porque é um agravo à saúde que acomete muita gente, tá? O pico de idade é em torno de 68 anos, tá? Onde a gente mais faz diagnóstico, mas você faz diagnóstico desde os 48, 45 até 80, 90, até a vida inteira. Assim, visto que ele na grande maioria das vezes, é um tumor de crescimento lento, e a grande maioria, 80%, não é um tumor muito agressivo, o que acontece? Você consegue, se você detectar precocemente, você consegue a cura
do câncer da próstata. Então, assim, tem toda uma ideia, tem toda uma lógica de você fazer o diagnóstico precoce, visto que diagnóstico precoce feito, você consegue a cura, né? Como é que a gente faz isso? Basicamente, até hoje, a conversa é PSA e toque. Vou falar um pouquinho sobre PSA para as pessoas entenderem o que é o PSA propriamente dito, tá? E a gente passa para o toque e como que os dois juntos se complementam. PSA é uma proteína, tá? Chama Prostate Specific Antigen, tá? É uma proteína que a gente dosa no sangue, tá? Que você colhe o exame de sangue e você vê o nível que ela está. Ela é exclusivamente produzida pela próstata. Não há outro órgão no corpo que produza essa proteína. Por isso que ele é um excelente marcador, tá? Ele é um excelente marcador de doença prostática. Ele é próstata específico. Ele não é câncer específico. E aí é que entra um desdobramento muito grande sobre qual é a validade de usar ele para isso ou para outras coisas. De qualquer forma, o que se tem hoje, mais estandardizado, mais aceito, tanto na sociedade americana, europeia, assim como na brasileira também, é que assim, o nível de PSA está correlacionado com o seu risco de câncer de próstata. Não se pode dizer que se você tem um PSA acima de 4, você tem câncer, e abaixo de 4, você não tem câncer. Isso não é possível. Primeiro aspecto. Segundo, ele aumenta com o tamanho da próstata, ele também aumenta com a sua idade. Então, você tem que levar em consideração esses dois fatores, idade e tamanho prostático, na sua análise do valor do PSA. Por isso que é um pouquinho complexo a gente falar assim, meu PSA está bom, e dá um número tal. É um pouco complexo a gente falar isso. Então, assim, quanto maior o seu PSA, maior o seu risco de ter câncer de próstata. Ponto. Isso é o que é conhecido. Muito se discute o valor do PSA como método de rastreamento. O que seria isso? Por exemplo, você tem a mamografia, que você vai lá, a mulher vai lá todo ano, faz o exame, achou uma lesão suspeita, biopsia, pum, câncer. Ou o próprio Papa Nicolau, que é o exame de coleta de exame vaginal, aquela história toda que você identifica células aberrantes, células estranhas, você tem um risco de ter um carcinoma de colo de útero. A ideia do PSA é a mesma, é você conseguir detectar níveis alterados de PSA de forma a suspeitar previamente que o paciente pode ter um câncer de próstata, fazer o diagnóstico precoce e você conseguir curá-lo. O problema é que, como eu falei, ele não é câncer específico, ele é próstata específico, ele pode estar aumentado porque está infectada a próstata, com uma coisa chamada prostatite, que pode não dar sintoma. Você pode ter uma próstata de 80, 90 gramas e ter um PSA muito alto, você pode ser um paciente de 70, 80, 90 anos e ter um PSA alto. Então, assim, usar ele como um marcador excelente para câncer de próstata não é. Ele não é um super marcador, ele não é uma ferramenta ótima, mas é a melhor ferramenta que a gente tem hoje no mercado. Não existe outro exame, mesmo o toque, ou exame de sangue, ou exame de imagem, que dê um norte para o urologista, para o especialista, entendeu? Conversar com o paciente, discutir as possibilidades. Olha, seu PSA está muito bom, eu acho que você não tem esse risco aumentado. Olha, seu PSA está muito alto, acho que a gente precisa biopsiar porque pode ter um câncer escondido. Ou, olha, seu PSA, vamos acender uma luz amarela, vamos dosar ele daqui a 6 meses, ou vamos fazer uma imagem, vamos fazer alguma coisa. Como ele cabe em várias situações, ele não é tão específico, muito se fala sobre se ele tem que fazer ou não tem que fazer. O fato é, a recomendação é que faça, tá? Que você procure seu urologista, que o seu urologista vai conseguir te dizer, olha, nosso PSA está muito tranquilo para a sua idade, para o seu peso prostático, não fique preocupado. Olha, esse aqui eu tenho que acender uma luz amarela, olha, você tem um risco de ter uma doença já bastante avançada. Tá? Como você vai fazer assim, isso? Tem algumas regras que a gente segue. A grosso modo, acima de 45 anos, você deve fazer o seu primeiro PSA, tá? E esse é um PSA meio, assim,
que vai determinar muita inicial, coisa. Se você tiver um PSA muito baixinho, é você uma pode... referência, né? É uma referência muito importante. Se você tem um PSA muito baixo, você pode fazer... Como é que é? Esticar o toque, não fazer o toque retal, esticar o PSA para daqui a 2 ou 3 anos, começar a fazer regularmente só com 50. Você tem uma série de táticas que a gente conhece, que a gente pratica, que a gente pode trabalhar essa questão de PSA todo ano, toque todo ano. Para alguns, sim, pode ser que para outros não. Isso é o que o americano chama de sharing decisions. Eu vou discutir, eu vou dividir qual é a estratégia que eu acho mais adequada para o meu paciente frente a PSA, o toque, a idade, o tamanho da próstata. Assim, é uma avaliação muito maior do que simplesmente um ponto de corte. PSA acima de tanto, PSA abaixo de tanto. Tá? Claro. E achei que você foi muito claro. Oi, perdão. Não, o que eu ia dizer, só para reforçar, eu achei que foi muito clara a tua colocação em 2 pontos, principalmente em relação à individualização do tratamento, que é uma coisa que você fala, né? A gente tem as campanhas como uma forma de criar diretrizes e segmentos, que chama de guideline, mas é importante que o urologista ele individualize caso a caso. Perfeito. E é o que mais ou menos você falou, de ver o PSA e determinar ali o risco iminente de fato, uma doença progressiva ou não, se tem o risco de ele ter essa doença ou não, mas a gente tem essa diretriz que limita aí os 45 um PSA inicial, e a recomendação até da SBU é acima de 50 o PSA e toque, né, como um screening, mas o urologista ele vai discutir isso com o paciente para determinar isso, né? Isso é um ponto que eu acho que é legal de tudo que você comentou aí. E outra coisa também interessante é de que você disse que o PSA ele é específico para a próstata. O que isso quer dizer em base, né? Que ter um PSA alto não necessariamente é câncer. Precisa investigar. Pode ser, como não pode ser. A gente tem que investigar, não é isso, Romulo? Perfeito. Exatamente. Eu acho que esse é o primeiro grande medo que as pessoas têm no consultório. Doutor, meu PSA veio alto. Estou com câncer. Assim, não. Como falei, assim, ele não é câncer específico. Ele vai alterar em várias patologias e várias doenças que acometem a próstata também com câncer. Então, assim, às vezes a gente cansa de pegar paciente com PSA alto, 10, 11, 15, mas, estou com câncer, calma, isso pode ser uma infecção. Você trata com antibiótico, o PSA vem para 2 ou 3. Então, assim, eu acho que o ponto não custa nada fazer o PSA. Você vai fazer colher um exame de sangue. Ele pode dar muito substrato para a gente, ele pode dar muita informação relevante. E também, e outra coisa, o PSA não pode ser fator de preocupação. Não vou fazer porque eu não quero ver. Vou fazer porque eu posso ter o câncer. Assim, não. É simples de fazer. Está super bem. Qualquer laboratório faz. É um exame barato se você não tiver plano de saúde. Dá muito substrato, dá muita informação para o urologista poder ajudar o paciente dele a entender melhor o que aquele valor quer dizer, se tem um risco aumentado, não tem. Então, assim, a gente fala em 45 e tem alguns lugares que, quando você tem parentes de primeiro grau, irmão, pai, tio, que tenham tido câncer de próstata, principalmente se for numa idade abaixo dos 55 anos, se o seu irmão ou seu pai teve câncer de próstata numa idade abaixo dos 55, pode ser que você tenha alguma alteração genética suscetível ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, talvez seja interessante você fazer um pouquinho antes, com 40. Ir ao urologista, faz um toque, entendeu? Ver o seu nível de PSA. Então, assim, a gente pega casos assim, muito interessantes. Eu tenho um grande colega meu, o pai dele morreu de câncer de próstata já, metastático, grave, com 58 anos de idade, começou o câncer com 52, e ele tem hoje 41. O PSA dele é um PSA de 2,3, 2,4. Sim, eu tenho 45, meu PSA é 0,6. Tá? Meu pai teve câncer de próstata com 80 anos de idade.
Você vê como é que É são as coisas, diferente, assim. né? É completamente diferente. Meu pai teve câncer de próstata com 80 anos de idade. Eu tenho 45 com 0,6. 0,6 é um PSA muito baixinho. Esse meu amigo teve um pai com câncer de próstata com 40 e poucos anos, super jovem, um câncer agressivo, que matou ele com metástase, e ele já tem um PSA de 2 ponto alguma coisa, que é um PSA para 40 anos de idade, uma próstata pequena, alto. Ele tem câncer de próstata hoje? Não, ele não tem câncer de próstata, a despeito do PSA dele aumentado. Mas eu sei que a probabilidade dele ter um câncer de próstata futuro, não só pelo pai, mas esse nível de PSA, sugere para mim que a chance dele ter câncer de próstata é muito alta. O que eu fiz? Primeira coisa, botei ele num geneticista para avaliar se ele tem algum gene que pode ser, esteja fazendo essa situação relacionado. Ele não tem, esse é o primeiro aspecto. Mas eu sei que a chance dele é muito grande. Eu falo para ele, olha só, cara, o seu PSA eu vou dosar de 6 em 6 meses. Se começar a perder curva, começar a inclinar demais a curva de subida, que é um dos parâmetros que a gente usa, eu vou biopsiar ele de forma extremamente precoce. Daqui a pouco ele está na idade do pai, que o pai fez o diagnóstico, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada indivíduo é um indivíduo, não dá para a gente generalizar. Eu acho que esse é o primeiro detalhe que a gente tem que... né? Informação, que as pessoas têm que ficar tranquilas. Eu acho que é muito importante isso. Você está trazendo, nesse mês de novembro, uma informação que eu acho que muita gente acha que é uma regra, né? Via de regra, eu não vou no urologista porque eu tenho medo de descobrir que eu tenho a doença, ele vai fazer o exame do toque e eu não quero passar por isso, e tem as barreiras do preconceito. Tem que entender que cada caso é um caso, existe a individualização em cima de qualquer protocolo na medicina, né? A medicina cria protocolos, mas a individualização não pode deixar de existir. E você falou de fatores de risco. Um é familiar. Tem outros fatores de risco para câncer de próstata, Rômulo? Além de história familiar, como você falou? Não identificáveis. Não identificáveis. Não há nada na maneira como você vive, na maneira como você come. Não há nada que seja ligado ao ambiente que você vive ou trabalha que possa desencadear ou seja fator. Por exemplo, não existe no câncer de pulmão é o cigarro, classicamente. Isso não existe. Não existe um fator que fala assim, olha, se você ficar fazendo isso, você terá câncer de próstata. Nada comprovado. Aí falava assim, algumas teorias, né? Aí se falava sobre tomate que protegia, uso de zinco protegia. O que se sabe, como todo câncer, a gente sabe que ter uma vida saudável, comer bem, fazer atividade física, mas isso é um conceito muito mais geral para a melhoria de tudo no seu corpo. Claramente, você está melhorando toda a sua saúde, provavelmente você terá uma chance menor de ter câncer, mas isso é completamente ainda genérico, na esfera não é algo muito específico. Exatamente, não tem nada de provado. Que eles comentam em relação à obesidade, por exemplo, né? O pessoal fala da obesidade aumenta risco de vários tipos de doença. Doença cardiovascular, câncer. Exatamente, e mas não é assim. Também entra nessa. Para a gente, então, que é urologista, um super clássico de obesidade é câncer de rim. Câncer renal tem uma associação muito clara, Sim. Tanto que o livro coloca como fator de risco identificável você ter obesidade e ter câncer de rim. Então, assim, você não consegue ainda amarrar isso tão bem para o câncer de próstata. Visto isso, e tem um detalhe, o câncer de próstata, como ele é muito lento, ele é muito insidioso e ele é assintomático, uma coisa importante que a gente tem que falar, duas patologias são principais hoje na próstata, que são as duas mais frequentes, o crescimento benigno e o câncer de próstata. Fundamental a gente falar o seguinte, o crescimento benigno é extremamente mais frequente, absurdamente mais frequente. Todo mundo, a partir de uma certa idade, tem algum grau de crescimento benigno. A próstata cresce, começa a comprimir a uretra, você tem dificuldade miccional, tem que acordar à noite, por aí vai. Não há qualquer correlação entre você ter sintoma miccional, sintoma de dificuldade de urinar e câncer de próstata. Esse é o primeiro passo. Eu estou começando a ter uma dificuldade de urinar, câncer de próstata? Não. E esse é um grande problema, porque o câncer de próstata só dá sintoma quando ele já está fora da próstata, quando ele já é uma doença metastática. E essa doença a gente não cura mais. Então, todo o racional
para a gente pensar em buscar o câncer ativamente de forma que ele seja ainda localizado dentro da próstata, é isso. Primeiro, você jamais terá sintomas de uma doença localizada. Você terá sintoma de câncer de próstata quando você não for mais passível de ser curado. Ele é um câncer de crescimento lento. Então, fazer exames ao longo do tempo permite que a gente observe o comportamento desse tumor através do PSA e consiga fazer o diagnóstico, às vezes, de forma muito precoce. Então, assim, fazendo o diagnóstico precoce, você consegue a cura. Então, é uma doença bastante pitoresca nesse sentido. Ela é completamente silenciosa, crescimento muito lento. Você pode ficar anos e anos e anos com câncer de próstata sem perceber nada, entendeu? E isso pode vir a matar você no futuro. Tendo feito o PSA e ido ao urologista, você consegue detectar precocemente. Esse é o. Sim. Eu acho que esse é o grande. Essa é a mensagem principal. Essa é a mensagem, exatamente. Ela tem dois quinhões, assim, na verdade, né? O fato dela ser indolente, né, faz com que muitas vezes a doença, ela, quando aparece sintomas, já esteja num grau muito avançado, isso é o ruim, né? E a importância também dela não dar sintomas e fazer um PSA inicial é fundamental para a gente fazer o diagnóstico precoce e tratar. Então, a indolência tem um lado bom de você diagnosticar precocemente e tem um lado ruim. Se você não faz a prevenção, essa doença, uma vez sintomática, acaba não tendo tratamento cirúrgico curativo, né? Ou e aí eu queria te perguntar... ou qualquer tipo. Aí eu queria te perguntar duas coisas. O diagnóstico desse câncer, ele é feito de que forma? E aí, depois de diagnosticado, as opções de tratamento que a gente tem. Você já mencionou aí radioterapia, mas eu queria que você desmiuçasse um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Eu queria terminar rapidamente falando sobre a questão do toque. Onde o toque entra nessa história? O toque é a forma como eu tenho para examinar a sua próstata. Você palpa a barriga, você palpa a sua face, examina seu olho. A próstata está atrás do seu osso púbico, que é esse osso aqui do pé da barriga. Então, assim, eu não tenho como palpar a próstata. Não existe pegar, sentir a consistência, está duro ou não. O acesso que eu tenho para a próstata é através do reto. O reto está aqui, né, onde sai o cocô, a próstata dorme em cima dele. Então, eu com o dedo, através do reto, eu toco a parede do reto e sinto a próstata. Por isso é fundamental, por isso que eu preciso do toque retal para sentir a próstata. Agora, por quê? Cerca de 15% a 20% dos tumores de próstata têm PSA normal e toque alterado. Então, não é eu faço um ou faço outro. O ideal é que faça os dois. Eu posso ter um PSA muito baixo e ser uma pessoa... Eu já fiz o toque, o paciente está comigo, todo ano ele vai, tal, não sei o quê, o PSA dele não muda, eu já fiz vários toques. Eu posso abdicar um dia de ter o toque, falar nele? Posso, isso não é um problema. É um paciente que eu conheço. Mas, assim, alguma hora o toque precisa ser realizado, principalmente inicialmente. Ele pode me dar muita informação sobre tamanho, consistência e vários outros detalhes que vão me ajudar a formular o meu raciocínio associado ao PSA da possibilidade de você ter câncer. Então, assim, esses são exames complementares, não são exames assim, ou um ou outro. Tá? Bom, chegou no consultório, a gente fez o toque. Oi. O que eu ia dizer, eu acho que é uma oportunidade de você palpar um órgão interno que tem alta incidência de câncer. Né? Imagina se pudesse palpar um pulmão ou um intestino com mais facilidade, como a gente tem que palpar a próstata, né? Complementa muito no diagnóstico, né? Porque as pessoas, às vezes, elas pensam, mas para que fazer isso? Tem exame de imagem, tem isso, tem aquilo. Mas muitas vezes você sentir a consistência daquele órgão, isso dá uma visão assim muito mais ampla do que simplesmente olhar um exame de imagem, né? Então acaba sendo também uma coisa a se somar, importantíssima, né? Não, e sem dúvida, assim, é claramente para nós, cirurgiões, ter o contato com o órgão, assim, num planejamento pré-operatório, se ela tem a anatomia, a consistência, se ela é mais bojuda, se ela é mais curta, o espaço dela, se eu consigo palpar a uretra direito, quer dizer, tudo isso é muita informação para quem vai operar, inclusive, facilitar demais. Então, assim, ter a possibilidade de você tocar o órgão que você vai operar, que você vai dar um diagnóstico previamente, sem dúvida, eu diria que é um super luxo.
É um luxo Claro, que, claro. que a gente tem. Mas Isso. muito bem. E diagnóstico, que eu tinha exatamente. perguntado. Chegou no consultório, a gente faz o toque retal, vamos botar um toque retal normal, que é a grande maioria das vezes, tá? Você dosa um PSA pelo tamanho da sua próstata, pela cidade. Eu entendo que o seu PSA merece, você merece uma investigação para isso, tá? Como é que a gente faz isso? Não tem muita alternativa. A gente tem que fazer uma biópsia da sua próstata. Como é que consiste isso? Biópsia é tirar alguns fragmentos da próstata, mandar para análise para ver se naqueles fragmentos de próstata vai ter câncer ou não vai ter câncer. Bom, baseado, então, em todos esses dados que eu falei antes, tamanho de próstata, idade, PSA, toque, o urologista vai ter uma ideia, ele vai ter uma hipótese diagnóstica. Acho que isso pode ter câncer guardado aí dentro, pode ter um tumor oculto aí dentro. Como é que a gente detecta isso? Vamos fazer a biópsia. Tem várias maneiras dessa biópsia ser feita, mas a grande maioria das vezes é a biópsia transretal. Como eu falei, o reto está aqui, a próstata dorme aqui em cima, ela repousa aqui. Como é que eu chego na próstata? Eu tenho um aparelho de ultrassom, você faz isso claramente anestesiado, não vai sentir dor nenhuma, sedado, anestesiado. Um aparelho de ultrassom vai fazer um ultrassom em tempo real e uma agulha entra por aqui e vai tirando os fragmentos. Não dói, você faz anestesiado, você faz um preparo, um exame que demora meia hora, 40 minutos, super tranquilo, super codificado já. Muito bem. Feito isso, o exame vai para a patologia. E lá vai vir uma série de informações. Vai vir se você tem câncer ou se você não tem câncer. Se esse câncer, qual é a agressividade dele, que a gente mede um score antigo chamado, não antigo, mas a gente chama de score de Gleason, tá? Ou, mais recentemente, a gente chama de grupos, vai do grupo 1 ao grupo 5. Grupo 1 é o menos agressivo, o grupo 5 é o mais agressivo. Então, tem uma classificação de agressividade, que nem todos os tumores são iguais. Câncer de próstata, não. Câncer pode ser banana, pode ser maçã, pode ser pera, são completamente diferentes, entendeu? Completamente diferentes. Então, assim, isso é o primeiro fato que a gente tem que olhar. Segundo, se ele está só de um lado da próstata, se ele está dos dois lados, dos dois lobos, né, o lado esquerdo e o lado direito, dos dois lobos da próstata, a gente consegue ter uma noção de volume de tumor, que é um componente importante de prognóstico. Eu tenho uma lesãozinha que ocupa 5% da minha próstata, uma coisa. Eu tenho uma lesão que ocupa 20% da minha próstata. Completamente diferente o tratamento, a concepção e o prognóstico um do outro. Ajuda a dizer se você possa ter infiltração perineural, entre outras coisas, que são detalhes que podem dar fatores prognósticos. Então, assim, o que separa a biópsia. Tem câncer, a gente vai para cá. Não tem, a gente vai para cá. Tendo, a gente vai começando a dicotomizar e abrindo, esse aqui é mais agressivo, esse aqui é menos agressivo, esse aqui, tal. E o diagnóstico é esse. Pum. Feito isso, feita a biópsia. Negativa, maravilha, ok, continua todo ano seu screening, sua avaliação. Você tem um risco, o seu risco está aumentando. Então, eu posso não detectar hoje, posso detectar daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Isso é normal de acontecer. Mas tudo bem, vamos lá. Câncer de próstata detectado, adenocarcinoma acinar prostático, é o nome técnico. O que fazer? Assim, essa é uma das grandes discussões. Esses são os maiores tempos de consultório, que são consultas de 1 hora, 2 horas, para a gente primeiro dimensionar o paciente dentro da situação. Se o câncer dele é muito tranquilo, se o câncer dele é um câncer médio ou um câncer extremamente agressivo, e por aí vai. Assim, de forma bem global, bem macro, eu diria que a gente tem 2 alternativas básicas hoje para a gente pensar em câncer de próstata. Se o câncer for muito pequeno e muito pouco agressivo, eu posso acompanhar esse câncer, tá? São lesões pequenas, grupo 1, tem todo um protocolo específico para a gente identificar. Por que acompanhar se eu tenho um câncer? Como eu falei, esse tipo de tumor é um tumor extremamente indolente.
pequeno, tá? Em que eu posso acompanhar, não é esquecer. Não tem câncer de próstata, pode ir embora. Não. O paciente entra num protocolo de PSAs regulares, de 3 em 3, 4 em 4, 6 em 6 meses, biópsias repetidas, ressonâncias magnéticas repetidas. Para quê? Para que eu possa acompanhar, tá, essa evolução. O câncer está ali, quietinho, pequenininho, com PSA baixo. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4, 5, 6, 7, 8, e ele continua dessa forma, a gente continua acompanhando. Vem. Pô, PSA subiu. Opa, fiz uma biópsia, tem mais tumor do que eu devia. A gente troca a abordagem. Esse paciente deixa de ser um paciente que a gente vai só acompanhar e um paciente que a gente vai oferecer um tratamento primário, que era a segunda opção, quando eu falei. Então, você pode acompanhar ou você pode tratar, que a gente chama de tratamento primário. O que é tratamento primário? Eu vou tratar a próstata de alguma forma. Dentro desses tratamentos, a gente pode operar ou pode radioterapar. Tem indicações que a gente pode operar, tem indicações de radioterapia, formas de operar, formas de radioterapia. Aí começa quase um texto bíblico, de tanta informação. Aí é muito entendeu? assunto, né? Aí para a é gente ser um muito pouco... assunto. Mas o que, na verdade, eu acho que você quer dizer é que em nenhum momento não existe aquela... tem um câncer de próstata, não precisou fazer nada. Não, sempre é feito alguma coisa. Até o que a gente chama aí de acompanhar, né, é uma vigilância, a gente chama de vigilância ativa, que é justamente fazer exames repetidos, seriados, e estar sempre indo ao urologista. Então, sempre alguma coisa é feita, por mais que não seja cirúrgico, né? E aí, quando a gente entra na área cirúrgica, Rômulo, a gente tem falado muito em cirurgia robótica, né, como uma opção cirúrgica hoje, tem crescido isso muito no Brasil. Nos Estados Unidos isso é quase uma rotina, basicamente, né? A gente no Brasil tem centros que estão crescendo, até a Redditor tem investido muito na cirurgia robótica, né? Em alguns hospitais dela no Rio, em São Paulo. Como você vê a aplicação da cirurgia robótica hoje no tratamento do câncer de próstata que tem que ser operado? O que você vê de benefício dentro desse contexto? Olha, existe a cirurgia de próstata antes e a cirurgia de próstata depois do robô. Isso não é mais discutível, isso não é mais... Não tem razão para você ainda ficar justificando assim. Óbvio, o robô é uma estrutura cara, óbvio, quase os planos não pagam, a ANS não autorizou, você tem um custo embutido para ser submetido a uma cirurgia robótica, porque é um equipamento que é em dólar, é um equipamento muito caro, tem as pinças muito caras, tem toda a expertise, não são todos os urologistas que são treinados e habilitados a fazer isso, existe uma habilitação específica, existe um treino específico para isso ser feito, aquela história toda. Eu comecei a treinar robótica antes de chegar no Brasil, porque eu fui para a França para fazer isso, porque não tinha quem treinasse a gente aqui. Então, assim... não se, podendo arcar com o custo do robô, não se discute hoje fazer cirurgia aberta que eu digo é aquela abrindo a barriga, ou mesmo a cirurgia laparoscópica convencional, que o robô, na verdade, é uma laparoscopia assistida por um robô. É um robô que coloca as pinças no paciente, você fica num console, o que você faz, o robô repete. O robô não tem vida, o robô é um escravo meu puro. O robô que opera, não. O robô não tem autonomia nenhuma. Do mesmo jeito que eu posso brilhar mexendo e brilhar o paciente, eu posso fazer um erro aqui e o robô vai repetir o erro dentro do paciente. Então, assim, o robô não tem autonomia nenhuma sobre. Então, na verdade, é o cirurgião que tem habilidade que traduz dentro de um braço robótico. Então, assim, o que a gente viu nesse tempo de evolução robótica? O grande problema do câncer de próstata, quando você operava ele, clássico, é a incontinência, ficar perdendo urina, e a impotência. Tá? Então, assim... são as complicações mais comuns, né, são as complicações mais comuns e são as mais devastadoras para a vida da pessoa, né? Você cura o câncer, você está curado do câncer, beleza, ok, mas eu não tenho mais relação com a minha mulher e eu uso fralda por mais 20 anos. Isso
traz a qualidade de vida da Assusta. pessoa. Não, é um absurdo. Assim, se você for ver, os níveis de insatisfação são equivalentes à depressão, entendeu? De tão ruim que é ficar impotente e ficar principalmente incontinente, né? Só que a cirurgia, a próstata tem uma localização muito ruim no corpo, como eu falei. Ela é de um acesso extremamente complexo para você abrir a barriga, chegar na próstata. Então, o que acontece? Com o advento de todas essas situações, de todos esses equipamentos médicos, câmera, miniaturização, a gente começou a ter acesso por via laparoscópica, que é colocar uma câmera com pequenas pinças. E a gente chegava muito próximo da próstata e tinha um aumento muito grande. Então, a gente teve um grande ganho já na cirurgia laparoscópica para você tratar a próstata. O que o robô faz? O que é o robô? O robô, na verdade, é um equipamento médico que amplifica demais as minhas próprias capacidades. Então, eu tenho uma visão, eu posso usar uma lente, usar uma visão 3D. Na televisão, na cirurgia normal, a próstata fica lá na pelve, eu tenho que operar com uma luz, um foco, uma lente. Então, fica assim, não é uma imagem perfeita. Na laparoscopia, isso melhorou. Hoje, no robô, eu tenho uma visão 3D em Full HD, aumentada 10 vezes. Então, assim, um nervo, uma estrutura de 1 milímetro, fica parecendo uma estrutura de 1 centímetro. Então, assim, eu ganhei uma capacidade de separar o nervo, preservar o esfíncter, que é o músculo que mantém a continência, entender se eu estou dentro da próstata, se eu não estou dentro da próstata, que eu não posso deixar margem, identificar as vesículas, as artérias. Isso me deu uma qualidade de dissecção. Te deu superpoderes, né, que a gente diz. Exatamente. Quase assim, ter superpoderes. Magnifica assim, a imagem, deixa tudo mais magnifica, claro. 3D, é fantástico. Fora algumas outras coisas que eu posso incorporar. Eu posso ver, agora com os novos devices, eu posso ter lentes de aumento absurdo, eu posso ter vascularização, eu posso trocar o filtro da lente para ter visões diferentes sobre a situação. Então, assim, ele magnifica e ele amplia muito a minha própria capacidade visual. O robô me ajuda muito visualmente. Sim. A gente, com o robô, hoje a gente vê coisa que a gente não via 10 anos atrás, do ponto de vista de microdissecção anatômica. Tá? Exato. A gente teve um grau de evolução muito grande no diagnóstico do câncer e também no tratamento, né? E o robô vem para trazer essa evolução tecnológica dos últimos 10 anos aí, que foi exponencial, né, com o robô. A gente deu um salto de tecnologia muito grande. Infelizmente, ainda não é realidade para todos no Brasil, né? Porque o que você falou, principalmente no SUS, a ANS. Então, saúde suplementar e SUS não contemplam grandes centros e não fazem isso a baixo custo. Então, existe um custo adicional, né? Quem tem um plano de saúde vai ter que pagar, talvez, ali uma taxa para manutenção desse aparelho e tudo mais, né? Mas isso deu a você uma segurança cirúrgica maior nos pacientes, com menor, pelo que você está querendo dizer, chance de complicações como a disfunção erétil e a impotência, né? E a incontinência, não é isso, Rômulo? Exatamente. E tudo isso, os braços robóticos filtram o tremor essencial. Às vezes pode fazer uma dissecção pequena, que você tem um tremorzinho, o robô não treme. Você tem um escalonamento de movimento, entendeu? Ele tem uma capacidade de mobilização maior do que a minha mão. Então, o que acontece? Tudo isso se traduz em quê? Em maior qualidade operatória. Menor dissecção mais delicada, melhor visão. Tudo isso se traduz em menor trauma, melhor qualidade de ato cirúrgico. Naturalmente, e aí você a tradução disso isso acaba menor impotência e menor continência. Assim, há muito tempo, depois que a robótica chegou, que a gente não vê mais pacientes perdendo urina. Você pode ficar incontinente temporário, 1 mês, 4 semanas, 6 semanas, varia um pouco perda de urina, mas assim falar para o paciente assim, olha,
Um ano depois, olha, não, você vai ficar incontinente o resto da sua vida. Eu não vi mais isso. Eu não vi mais isso. Maravilha. Potência é um pouco diferente, porque potência tem a ver com a idade também. Você vai operar um cara de 75 anos, 72 anos, ele não tem a mesma potência de um cara de 52. Se eu vou mexer ali, claro, algum discreto trauma vai ter, mas porque eu não vou conseguir manter aquela potência exatamente igual. Mas as taxas de restabelecimento de potência em relação à cirurgia aberta para robótica, não há comentário. Tanto é que hoje 95% das cirurgias de próstata nos Estados Unidos são feitas por robô, por auxílio robótico. Exatamente. Então, assim, é o game changer. Mudou a conversa sobre... Completamente. Sobre como se fazia, como se operava e como a gente trata isso hoje. Exato. E uma coisa que aí eu já costumo ter mais no consultório, né, certamente, a gente hoje tem muitos homens que foram submetidos à cirurgia de próstata e ainda, infelizmente, temos alguns outros colegas urologistas que acabam não dando muitos detalhes sobre como é feita a cirurgia e as consequências dela. Então, uma grande consequência é que a gente acha que quando faz a cirurgia da próstata, acabou, está resolvido, a vida segue normal, e a gente tem repercussão no ejaculado, né, do sêmen. Porque, junto da retirada da próstata, você também tira a vesícula seminal e faz a ligadura do ducto deferente. É como se fizesse, vamos dizer assim, uma vasectomia, né? Isso. Então, um homem que futuramente, pós uma cirurgia de próstata, tem o desejo da paternidade, acaba vindo para mim. Aí o Rômulo manda para mim. Porque se ele operou e depois... Às vezes acontece de ele ter uma segunda esposa, naquele momento que operou, ele nem tem o interesse mais da paternidade. Óbvio. E aí depois surge uma outra opção, né? Uma segunda esposa, e ele acaba tendo que recorrer a uma técnica de reprodução assistida, porque o que a gente vai fazer basicamente é tentar buscar o espermatozoide diretamente do testículo, mais especificamente o epidídimo pode trazer esses espermatozoides para a gente. Isso pode ser feito através de uma técnica cirúrgica aberta, por uma punção, e aí esse espermatozoide ele vai ser congelado ou usado numa técnica de fertilização in vitro para a gravidez. Isso também é legal trazer, mais dentro da minha área, voltado para a prevenção e a preservação da fertilidade. Então, algumas vezes, a gente sempre tenta implantar essa ideia de que os urologistas conversem com os pacientes que vão ser submetidos à técnica de cirúrgica da próstata ou até mesmo tratamento radioterápico, quimioterápico, que implicam na fertilidade desse homem. Então, aí eu acabo sempre orientando os colegas. Eu não faço mais cirurgia oncológica, não tenho tratado mais a parte de câncer, mando para o Rômulo, e a gente acaba orientando isso. Se houver alguma ideia de que tenha o desejo da paternidade futura, é congelar o sêmen antes da cirurgia. Eu acho que isso é uma maneira de você estar evitando novos procedimentos cirúrgicos no futuro, para que, uma vez feito o procedimento na retirada da próstata, a gente possa recorrer à técnica de fertilização, né? Falando um pouquinho da minha área, né, Romulo, só para integrar o que a gente está falando, né? Esse é um detalhe fundamental, sabe por quê? O que acontece? Quando chega um paciente para a gente com um diagnóstico, ou a gente fala para o paciente, é sempre uma notícia péssima, tem sempre um choque inicial. E assim, câncer, eu vou morrer. E a gente sabe que não é isso. Tudo que a gente tem conversado agora, nessa última hora, tem claramente dito, senhora, assim, ter câncer de próstata não é um atestado de óbito. Muito longe disso, tá? A grande maioria, esmagadora, a gente cura. Tá? Mesmo doenças até que a gente pega um pouco mais avançada, sabe? Tem tanta coisa nova, tem tanta forma de fazer que a gente tem curado gente que a gente não imaginava que a gente conseguisse. Mas a primeira notícia é muito estrondosa. E esse detalhe pula, ele não é lembrado na hora. E aí, você passa o primeiro susto, você trata o paciente, ele volta a ficar potente, ele está continente. Um ano depois, ele não tem sinal do câncer, está tendo relação com a esposa, ou a gente vê isso, mudou minha vida, tive um câncer, se separa, quer viver uma vida nova, e
pô, mas eu Surgem não os ejaculo desejos que mais, antes não existiam. eu não tenho mais isso. Falei assim, pô, mas também eu não ia pensar nisso na hora que eu estava sob o choque da notícia. Aí é o papel do urologista falar assim, olha só, vamos fazer um negócio. Eu já ofereci várias vezes, mas ninguém está pensando nisso agora. Eu falei, não é agora. O meu papel é tratar você na jornada. Eu falo muito para meus pacientes, gente, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você está começando a correr. Tem 42 quilômetros de estrada para a gente fechar essa história. Então, assim, daqui a pouco... Pensar lá na frente, né? Daqui a alguns meses, isso pode vir a ser um problema. Olha agora. É simples, fica guardado, entendeu? Assim, é muito tranquilo. E, não quero mais, tá bom. Entendi. Descarta. Exato, exato. Não quero, descarta. E isso eu recomendo até para vasectomia. Eu vou ser bem honesto. Para vasectomia é outra coisa que eu recomendo. O propósito dele é não ser pai, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Congelar a amostra de sêmen, isso não vai trazer nenhum. E o congelamento de sêmen é uma técnica que já tem mais de 50 anos e consagrada e com sucesso. É diferente do óvulo. Quando a gente congela o espermatozoide, são pequenas células. O óvulo tem um citoplasma gigante. E o congelamento sofre alguma interferência muito maior, né? No descongelamento tem uma sobrevivência de perda, tem uma questão de perda aí de 15%. Quando a gente fala num sêmen normal, com uma alta concentração, quando congela sêmen, a tua chance de usar aquele sêmen daqui a 20 anos e ele estar apto para uma técnica de fertilização é muito grande, com sucesso muito bom, com a resposta excelente. E muita gente acha que o custo disso é altíssimo. Está muito enganado, né? Na verdade, o custo de um congelamento não é nem um pouco alto. Eu falo isso para muitos pacientes. Infelizmente, eu não tenho no SUS isso a oferecer aos pacientes do SUS, mas até eu oriento e eles conseguem arcar com o custo de um congelamento antes de um tratamento oncológico, né? A mulher sofre um pouco mais com isso, porque aí envolve um estímulo hormonal, envolve um custo maior do tratamento para preservar a fertilidade dela, né? A gente não pode esquecer dessa vantagem que a gente pode dizer que o homem tem na sua preservação de fertilidade. Inclusive, eu tenho um caso desse clássico, exatamente isso, um cara jovem que está querendo fazer vasectomia porque é solteiro, entendeu? Não quer ter o risco dessa história toda. Eu já falei para ele que o problema não é esse, o problema dele, o risco dele não é engravidar, ele tem que usar camisinha por outras razões. A gente orienta, a gente fala, faz o nosso papel, e ele claramente fala, mas eu quero poder ter filho daqui a 10, 15 anos. A melhor alternativa é você congelar, e você pode ter, entendeu? A reversão é muito mais complexa, a reversão da vasec é muito mais complexa, e passado muitos anos, mais de uma década, a capacidade do espermatozoide não é a mesma, a gente sabe disso, o índice de prenhez não é o mesmo, né? Do que de quem não é. Então, assim... Não, e existe uma coisa que muita gente esquece quando pensa em vasectomia, depois eu reverto. Muitas vezes, esse homem que, quando pensa em reversão, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente tem uma idade de mulher numa idade mais avançada. As mulheres estão engravidando mais tarde. Então, eu estou falando de mulheres que estejam muito mais perto dos 40 anos e o homem quer fazer a reversão. Só que não adianta eu reverter, faça a reversão e a mulher com uma chance muito baixa. Você tem aí mulheres com 40 anos que a chance de gravidez natural fica menor que 10%, passando disso é menor que 5%. Então, você vai fazer uma cirurgia que é extremamente delicada, microcirúrgica, que demora 4, 5 horas. Para eu fazer isso, demora pra caramba. Então, muitas vezes, o congelamento do sêmen não é eu não querer fazer reversão no futuro. Muitas vezes aquele casal não está apto a uma reversão pela idade do fator feminino, que a gente acaba esquecendo de lado, né? Botando de lado. Então, isso também é não só congelar sêmen para câncer, mas até mesmo quando vai fazer vasectomia. Acho que esse é um ponto importante nesse papo nosso. Bom, para a gente não se prolongar aí, já está tarde. Mais uma vez eu te agradeço a participação, se colocar disponível aí. Teu dia deve ser corrido, variando entre gestão... sempre um prazer, é sempre um prazer. Essa parceria é ótima e o que você precisar é sempre um prazer. E é papel nosso, médico, levar, entendeu?
Sim, não dá para a conhecimento, gente informação, levar o né? conhecimento e, assim, mais do que isso, esclarecimento. O conhecimento é muito denso, é muito complexo, o conhecimento médico, de câncer, e oncologia e tal. Acho que um papel fundamental nosso, mais do que levar conhecimento, a gente tem que esclarecer, né? A gente tem que dar tranquilidade à população. A quem não tem o conhecimento que a gente tem, o nosso papel é tranquilizar, esclarecer, tranquilizar, Legal. saber separar o joio do trigo, entendeu? E tratar o Soluções, paciente eu acima digo de assim, tudo, não só a doença, né? Tratar o indivíduo. a saúde mental, a qualidade, o bem-estar social, Exatamente. né, e bem-estar da saúde dele. Pô, muito, muito obrigado. Em nome da Clínica Origem, eu te agradeço, Rômulo, a participação. A gente se coloca à disposição também, sempre que você precisar aí de um help nosso, da parte de fertilidade, doutor Marcelo Vale, todo o corpo clínico. Agradeço também, venho também aqui agradecer a enfermeira Bruna, que trabalhou com o Rômulo e super elogiou ele. Uma pessoa assim que ela sempre fala, conversa com o Rômulo, vai bater. E ela é sensacional, está na chefia da nossa clínica e mudou completamente. A Rede Perderam. A Rede Dó deixou ela embora. A Rede Dó deixou ela embora. Mas é isso, Rômulo. Te agradeço. Muito obrigado. Vou encerrar nossa reunião aqui e te desejar uma boa noite. Querido. Valeu. Até logo a todos. Um abraço, cara. Tchau, tchau.